Só dá a chamada aí quando começar. Iniciou a gravação, tá com você. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Quem fala de novo aqui é Bruno Barros. Dessa vez eu falei o nome todo, não garrou. A gente está aqui junto para o segundo episódio de Arquibancada de Ouro. O nome do episódio é Arquibancada Sem Querer. Por que tem esse nome, né? O nome tem tudo a ver com a pessoa que eu trouxe. Essa pessoa ela é extremamente importante para a continuidade, para a história do Arquibancada de Ouro. Ela é, antes de mais nada, uma empresária de sucesso. E ela está aqui para participar do episódio mais divertido, o mais legal, e eu posso dizer também o mais arriscado para mim. Eu posso passar problemas aqui hoje. Eu queria apresentar para vocês, antes de mais nada, nesse episódio, que não só é um episódio de Arquibancada Sem Querer, mas também um episódio especial de Dia dos Namorados, a Laísa Barros, a minha esposa. Seja bem-vinda, Laísa. Tudo bem? Quer dizer que é arriscado para você? Claro que é. Eu tenho que escolher o que eu vou perguntar, do jeito que eu vou perguntar e a hora que eu vou perguntar. Bom, Laísa, primeiramente, obrigado por você ter vindo. Você com a W Lixo, com a Delago, tá não só me apoiando pessoalmente, mas profissionalmente. Você é uma patrocinadora do podcast. Você tá me apoiando fora daqui, que você me dá muito apoio para estar aqui. Mas, além de tudo que você tá fazendo para mim, eu quero ouvir de você um pouco de você. Fala um pouco de você profissionalmente, como é que você tá, o que você faz hoje em dia. É contigo. Então, meu nome é Laísa Barros. Normalmente eu falo Laísa Barbosa. Sim. Mas meu nome é Laísa Barros. Eu sou um pouco workaholic, né? Então, eu tô feliz de estar passando o Dia dos Namorados trabalhando. É verdade. Sou empresária, tenho 5 negócios atualmente. Uma empresa de arquitetura, uma empresa de imobiliário planejado, uma empresa de imobiliário corporativo, uma empresa de persianas e cortinas, uma empresa de mentoria e consultoria. Foi já todos? Eu me perco às vezes. Sim, foram todos. E a mãe dos nossos 2 lindos, Dois moleques, Murilo e Arthur. Beijo pros dois. Dia das Crianças, já tem episódio deles aqui, né? Já prometeu. Prometi que Dia das Crianças eu vou fazer um episódio com os dois aqui, eu vou entrevistar os dois. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser isso. Então, mãe desses 2 lindos, que estão super empolgados. Hoje o Arthur já pegou, queria gravar também. Tava, já me grava aqui, não sei o quê. Então, a gente vive cada momento muito intensamente nessa família. Eu sou muito feliz com isso. E essa sou eu, né? A gente tem mais 2 pets, 2 filhos. Tinha peixe, mas morreu. É muita gente naquela casa. Não, na verdade, os peixes morreram em várias tentativas de ter peixes. Pois é, vamos voltar a tentar. Inclusive um que a gente viajou, esqueceu que ele era um beta e não tinha oxigenação. Não queimar a gente no negócio, gente. Não, gente, a gente já cuida bem de 2 cachorros, 2 pets, da gente. Tá 5 bom. empresas. 5 empresas. Tá, vamos começar a andar um pouquinho de lado, né? A gente já sabe que você é uma empresária, a gente já sabe que você atua no ramo corporativo, principalmente. Mas vamos migrar para minha casinha aqui. O futebol, de alguma forma, ele na sua vida, ele compõe a sua vida ou ele entrou sem querer nela? Literalmente sem você querer muito nela. Como é que o futebol é na sua vida? Não, a minha infância, o futebol nunca foi tão presente, apesar de eu ter um pai vascaíno, uma mãe flamenguista. Minha irmã vascaína e eu flamenguista. Então a gente é bem dividido, os 4 eram bem divididos lá, né? Mas nunca foi uma pauta, meu pai não é um cara de futebol. Até eu casar com alguém complexo. Até eu casar com alguém que todo mundo na sociedade, quando a gente fala sobre isso, pensa que é um criminoso, né? Quando fala de torcida organizada. Então, até eu casar com alguém que fazia parte de uma torcida organizada, me levava para uns eventos que eu fiquei horrorizada. Então, até esse momento, não tinha, o futebol não estava muito na minha vida. Eu era mais Brasil do que Flamengo. Tá.
Você já entrou de sola na organizada, então é difícil falar pra ir do meu fanatismo, né? Mas assim, em qual momento exatamente? Porque é muito difícil fazer esse resgate de memória. Eu entendo isso. Mas Eu sou de péssima memória. ainda mais que a gente tá junto há 14 anos. Sim. E qual foi o momento exato que você falou assim, cara, esse cara é completamente fanático, não é possível que eu tô com esse cara? Olha, desde que a gente tá junto, acho que desde o primeiro dia que você me pediu namoro, você é um cara muito apaixonado por mim. E quando essa paixão, que beira é uma intensidade muito grande, começou a competir com o Flamengo, eu falei, nossa, ou tem algo errado, ou o Flamengo realmente tem um posicionamento aqui nesse relacionamento complexo. Até eu, que não sou, nunca tive ciúme, nunca falei. Você sabe que a gente está junto há 14 anos e eu nunca tive uma crise de ciúme por uma mulher. Mas eu já tive pelo Flamengo. Inclusive perguntando quem eu era mais apaixonado. Exatamente. Na porta do seu trabalho que é pro jogo. Você é mais Exatamente. apaixonado por quem? Por mim é pelo Flamengo. Exatamente. Porque realmente é complicado, porque eu era trocada muitas vezes pelo Flamengo, além de me levar para um meio social de amigos fanáticos como você e que me assustava um pouco. Então vamos lá. Vamos juntar os mundos. Quem você acha... Porque, na verdade, eu sempre fui fanático de futebol, continuo fanático de futebol, mas, sinceramente, já não sou mais aquele cara assíduo que eu gostaria de estádio. Até pela distância e tal. Pelos filhos, tudo isso. Pela esposa. Pela esposa. Mas a pergunta, hoje, quem você acha que está mais na posição de fanático? Não pelo que está executando, mas pelo que é. Eu pelo futebol ou você pelo CrossFit? Ainda você pelo futebol. A gente está aqui, a gente está estamos de estúdio novo, estamos de casa nova, estamos aqui no Resenha Cash, com o Vini aqui na técnica dando apoio no audiovisual, temos o Léo, que é o CEO da parada toda aqui, dando apoio pra gente hoje. Que, inclusive, um amigo, um cliente. Sim, um parceiro nosso. W-List. Estamos de casa nova hoje. E vocês estão vendo a TV aqui, mas por trás dessa tela aqui, dessa cortina aqui, a gente está no velódromo do município do Rio de Janeiro. E está montando o Campeonato Brasileiro de CrossFit que vai ocorrer esse final de semana. Para quem não sabe, obviamente, pela ser o evento de Dia dos Namorados, estamos gravando dia 12 de junho de 2025. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Eu quase tive arrastado aqui para dentro. Entendeu? Porque ela quis ficar fazendo vídeo, aqui, foto, ó. Post. Aqui, ó. Ela tá toda arrebentada de CrossFit hoje, de barra que bate, barra que volta. O marido não pode nem ter ciúme, porque... isso aqui é o não, quê? Se eu tivesse ciúme, assim. Se eu tivesse ciúme dessa porra aí, eu ia falar, tá apanhando na rua de bobeira? Toda roxa. Então vamos lá. Eu falo que eu sou um fanático, a gente vai conversar um pouco sobre esse fanatismo também, um pouquinho depois. Mas você também tem a tua dose de endorfina. Né? Falando nessa tua lesão aí, fala um pouco da tua rotina. Conta um pouco dessa tua rotina, essa tua vida de CrossFit que você ama tanto. Eu, na verdade, tenho mais de 30 anos. Não falo a idade. 30 a mais. Mas nunca fui, na verdade, na minha vida, uma pessoa fanática por esporte e nem fui fanática. Eu nunca nem fui praticante, na verdade. Mas o CrossFit realmente pegou muito meu coração. Mas não sou uma competidora, apesar de ser uma pessoa naturalmente competitiva. Não sou uma competidora, mas não tenho tanto tempo quanto gostaria para treinar e me desenvolver no CrossFit. Mas sim, é uma paixão, eu gosto muito. Eu acho que é um esporte que traz um senso de coletividade, de pertencimento, um senso de comunidade muito grande, e eu gosto muito. Acho que o futebol faz o mesmo por você, né? Com a torcida organizada, é isso. É um grupo de pessoas fanáticas pelo mesmo ideal. Sim, eu já não frequento principalmente a torcida há bastante tempo, mas mantenho muitos amigos daquela época e a gente conversa até hoje. Um deles, inclusive, é um cara que deve vir aqui por um tempo. Conversamos hoje, inclusive. Outra parte que é importante falar, que a Laísa, ela criou uma lifestyle na vida dela,
que a Laísa, num prazo de, vamos dizer, 5 anos, ela fez surf, futevôlei, crossfit, fez bodyboard também, muitas trilhas por aí. Fiz também o havaiano lá, o Remo havaiano. remo havaiano. E numa dessas sambadas dela, ela me tirou de uma fase monstruosa de sedentarismo É verdade. pro futevôlei, que eu me apaixonei. E que hoje eu jogo futevôlei, eu gosto muito de jogar, não sei, sou péssimo, mas eu amo jogar. E eu queria saber da Laísa, então, vamos, de onde é que você tirou o futevôlei para você, de onde você tirou me incluir no futevôlei, de onde você tirou o futevôlei na sua vida? Na verdade, eu acho que o esporte como um todo, ele resgata, né? Ele resgata o sedentarismo, ele resgata relações, ele resgata depressão, ele resgata muita coisa. Então, é um caminho muito bacana para quem precisa sair para quem precisa sair da inércia, né? Então eu usei o esporte também para tirar você de uma inércia, né, naquele momento que a gente estava vivendo ali, para ter um amor próprio maior, se olhar e gostar do que está vendo e melhorar como consequência a nossa relação. Então acho que o esporte também trouxe isso para nosso casamento. E aí, depois que o mosquitinho da endorfina te pica, já era, né? Aí dificilmente você você volta a ser sedentário. Porque os meus dias, quando eu não vou à academia, quando eu não vou ao crossfit, ou quando eu não faço uma atividade física pela manhã, eles são diferentes. Eles têm uma energia diferente, eu fico chateada, eu tenho uma energia baixa, eu penso que é falta de café, eu tomo café, não adianta nada, só dá tremedeira, só o olho fica tremendo. Então o esporte, ele tem esse poder, né? Além da parte toda que eu falei do coletivo, ele tem esse poder no sentido físico, emocional também. Entendi. Caminhando um pouco, porque você falou algumas vezes ali do sentimento de união, de parceria e tal. A gente tem uma família, né? Temos os 2 filhos. Como é para você, porque você não é do futebol, não é tua praia, como é para você tá criando 2 moleques que eu meio que gradativamente, mas devagar mais indo, tô arrastando cada vez mais pro futebol. Você tem a possibilidade de passar a ter 3 fanáticos em casa para se arrastar. Eu não ligo, eu admiro, porque eu acho que trazendo também um pouco do mundo dos negócios, qualquer coisa que você precisa ter sucesso, você precisa ser obcecado. E a obsessão, ela tem que ser treinada desde criança, de alguma forma, né? Você só muda ali você só destina para algum outro caminho. Mas eu acho muito legal. Inclusive, não foi à toa que eu te apoiei em levar uma criança de 1 mês para dentro do Maracanã, né? Isso é bom, isso é bom. 1 mês não, mas 4 meses. 3 meses. 3 meses? Ele foi com seda de maternidade pro Maracanã. Exatamente. Então, apoiar essa loucura é porque eu acho que tá tudo bem. O jogo era pela Copa do Brasil, numa quarta quinta noite, vamos me recordar, Flamengo e Santa Cruz, no Maracanã, à noite, Copa do Brasil à noite, o Flamengo empatou de 1, foi um jogo horroroso. Eu tenho 1000 fotos desse dia com o Murilo, meu filho mais velho, que hoje tem 10. Esse jogo foi 2015, isso mesmo. E ele, pequenininho, ele só ficava no meu ombro, vendo a torcida batendo. E ele adorou, né? Adorou. Não chorou. Não chorou momento Não chorou momento nenhum. Frio. Em casa chorava o tempo inteiro. Para dormir era um caos. Até dormir ele dormiu do lado da bateria da torcida organizada. Isso aí. Então, que eu nem sei se hoje em dia ainda pode bateria, pode instrumento, essas tem coisas? Torcida que pode, tem torcida que nem pode estar no Maracanã. Os que podem levar instrumento. Ah, tá. Enfim, e aí foi esse caos, mas foi muito legal. Tem lá para memória da história dessa criança fazer parte disso, é muito legal. Eu fico às vezes construindo o que eu gostaria de ter na minha infância, que minha mãe não construiu alguma coisa para eu virar hoje a história do herói. Eu tenho a história sem fotografia, então eu construo isso para ele.
E eu achei muito legal e apoiei você, porque eu realmente acho que o fanatismo ele faz parte de uma vibração legal. Eu admiro. Não vou junto, mas. Hoje ele tava cantando, por incrível que pareça, a gente ia ter esse papo, e absolutamente sem pedir, o Arthur tava tomando banho cantando. Sabe? Verdade. Cantando, Não, ele tava lá, dale, Mengo, tava cantando pra cima deles, Flamengo. O Murilo me perguntou se a gente vai no Mundial, que vai começar domingo nos Estados Unidos, entendeu? O Flamengo. Então, o Murilo ele teve uma fase, na verdade, que ele não gostava. Você ficou meio frustrado com isso. Sim. E ele não gostava. E hoje é a criança, em relação a, né, não traçando um comparativo, mas um paralelo aqui, que gosta mais lá em casa e que quer ver futebol de qualquer coisa. Inclusive, ele liga o YouTube pra ver jogos aleatórios pra estudar técnica. Porque além dele ser Flamengo, ele é um menino que estuda no PSG, né? Faz escolinha no PSG e ama. Qual é a função dele lá? Ele pede pra eu ensinar ele, pra eu mandar ouvir. Ele pergunta quais são os melhores zagueiros que eu vi jogar. Aí eu mostro pra ele o Aldair, o Maldini, uma galera bem robusta, né? Baresi. Aí ele pede pra eu mostrar os vídeos pra ele tentar fazer a mesma coisa na escolinha que esses caras fazem. Mesmo pede pra copiar, exatamente. Então, eu tenho orgulho disso. O futebol, na verdade, o esporte, né? A gente tem ali pessoas que eu admiro e sigo, que é o Joel J, enfim, outras pessoas da área do empreendedorismo, mas que o esporte foi a grande disciplina para essa mentalidade. Então eu sou uma amante do esporte. Então isso para mim é incrível. Então eu acho até que a gente deveria ir mais ainda, levar eles mais ainda lá no estádio e tal. Então eu acho incrível, não me importo. Assim, no início do nosso relacionamento, tivemos dores oriundas desse fanatismo. Eu acho que não sei se a gente vai falar dela aqui, mas uma épica foi eu juntar um dinheiro pra eu ter... Vamos falar dela. Ela precisa ser falada, ela precisa ser contada por mundo. Você tem que entender que nada do que aconteceu neste momento foi um momento de tristeza pra mim. E seria se tivesse dado errado. Se tivesse dado errado, você nem entrava em casa, né? Vamos chegar. Vamos perguntar, porque a gente sempre tem como pai uma pergunta que a gente faz pra gente mesmo. Você acha que se a gente tivesse tido meninas, você lidaria da mesma forma nessa? Com certeza. Porque não é sobre o futebol, não é sobre o Flamengo, é sobre o esporte. É sobre ser obcecado, é sobre lifestyle, é sobre amar algo. Acho que faz parte. Não é por causa do podcast, sem dúvida nenhuma, é isso, eu penso isso. Eu vou dar uma abertura, né? Porque eu acho que a gente está chegando bem perto do que você quer contar. Não, isso é uma das histórias, né? Vamos lá. É uma que eu tenho um mini roteiro que eu faço ainda. Estamos começando a estrada, então, para não perder o caminho, a gente sempre bota umas plaquinhas, né? Ele anda juntinho aqui comigo aqui. E uma das perguntas que eu não mostrei para ela, um dos caminhos, é uma virada de jogo, que eu chamo do contra-ataque da Laísa, né? Que eu não sei se vai virar um quadro. Aqui no podcast não tem quadro, então. Se você tivesse que me fazer alguma pergunta sobre futebol, meu fanatismo, sobre qualquer coisa, você saberia alguma pergunta que você sempre quis fazer, mas nunca... Se quiser, eu deixo pensando, você pergunta depois. Melhor. Me pegou de surpresa. Mas foi para isso mesmo. Porque geralmente algumas reações que você trata no futebol, elas são aliadas do improviso. Deixa eu dar um abraço aqui. Léo, abraço, irmão. Obrigada por Obrigado. Porque dia dos namorados, o nosso brother tá longe da esposa, então para ele poder entrar em casa, ele pode entrar em casa. Ele pode ir. Então vamos lá. Qual você acha, agora você pode contar dentro de toda, eu não vou interromper, dentro de toda a sua visão,
Qual a maior loucura que você acha que eu fiz pelo futebol? Olha, eu provavelmente não conheço todas as suas loucuras, até porque você me preservou da maior parte delas. Acho até que, não sei se pela tua reputação todas elas são boas para vir até aqui, as antes de mim principalmente. Que eu sou luz na sua vida, eu acalmei aí esse mar. Porém, eu acredito que tem duas, vamos lá, talvez loucuras que... Uma delas é que eu ia falar que eu tava lá planejando botar meu silicone, guardando dinheiro, tudo certinho, tudo dentro do plano, até que esse Flamengo resolve ir pra final Da onde? Da Libertadores, né? Da Libertadores. Depois de 38 anos. Aí ele prejudicou um pouco o processo, porque o Bruno pegou esse dinheiro e resolveu ir com um bebê pequeno. Sim, A gente com um bebê pequeno, menos de um ano. Não, um ano e meio. Um ano. Eu com meu filho pequeno, com um doente que ele tava, se eu não me engano, porque eu lembro de eu estar com ele doente, e pra Lima. Com o dinheiro ainda do meu silicone. Sim. E aí, quando ele comprou a passagem, que ainda pagou uma fortuna muito maior do que ele tivesse sido planejado, não sei se ele não acreditou no time dele, não sei. Ele comprou em cima da hora. São 38 anos de muitas histórias de tristeza. Até o 5-0 do Grêmio, que classificou, que eu tava no Maracanã, não acreditei. Aí teve jeito. E aí ele resolveu comprar uma passagem, uma fortuna, com uma menina esquisita ainda, uma agência suspeita, que eu acho que essa agência fechou depois do Flamengo. Provavelmente. E que ainda tinha risco de não ir. Quando chega lá, fecha um hotel que não existia, que não tinha como entrar, Sim. fica desabrigado ainda, passa legal. o perrengue do caramba. Uhum. E eu falei, olha, se o Flamengo perder, meu amigo... Não basta a decepção de 38 anos depois ir pra uma final e perder. Você vai dormir na rua. E se a gente continuar um relacionamento? Entendeu? Eu não vou falar nem a palavra que eu falei, que tu veio pros cachorros pra arrumar esse dinheiro de volta. E aí, enfim, ainda me volta, depois de tudo isso, com aquela cara lavada, que gastou meu dinheiro do negócio, com um alfajor. Ah, Eu claro. tive vontade de mandar enfiar o Mas alfajor olha só, você pode falar no olho. No olho do cu, pode falar. Olha só, sabe por quê? Porque eu fui com pouco, né? Porque a passagem foi muito cara. É engraçado, foi um pouco, mas você tava bêbado nos vídeos. Então, própria cerveja você tinha, Então, né? mas tinha que ter. Você é a mesma coisa que a gente tem, que eu vou abrir o espaço para você conversar. Abrir o espaço para você conversar. O jogo é 4 horas. O jogo não é 4 horas. O jogo começa às 10 da manhã. Mas o que você faz de 10 às 4? É outra coisa que eu nunca entendi muito bem, Você né? bebe. Porque o jogo é a parte que tanto faz. Mas depois de 14 anos, agora pra mim tanto faz também. Porque eu vou sair, Vai às eu 10. vou. Vai ontem, dorme lá no gramado. Que eu também vou fazer uma coisa, chamar meu BBB e tal. Mas eu não era assim. Então eu não conseguia compreender uma pessoa pro jogo começa às 9 da noite e querer ir de tarde. 4 da tarde. Então, pra mim não tinha compreensão Absolutamente disso. todo Então sentido. isso era um absurdo. É pelo mesmo motivo que a gente em Lima tava bebendo. Que é para isso mesmo que serve. Aí o pouco que Pra mim tinha, não faz sentido. a gente gastou em cerveja mesmo. Aí chegou no aeroporto. No aeroporto tinha uma marca mundialmente famosa de hotéis e restaurantes que tinha um bar lindo, vendendo cerveja barata para quem falasse que é Flamengo. A gente bebeu. Aí o dinheiro que sobrou era do alfajor. Alfajor podre, que não tinha nem marca. Mentira. Verdade. Veio até no papel laminado dourado. Não tinha Não marca. veio na caixinha, que da caixinha era caro. Não tinha marca. Não, alfajor podre, que não tinha marca. Que comprou na promoção do aeroporto. Sim. Já vindo, porque esqueceu que tinha que comprar alguma coisa. Eu tava em Lima, eu comprei em Buenos Aires na conexão. Olha aí. Aí é complicado, né? Tá. Vamos partir desta premissa que você hoje é mais liberta de condições. Né? E vamos perguntar a uma pessoa que conviveu com um cara que tem histórias do tipo
você estava grávida, eu queria ir pro jogo, você falou, você não vai porque eu preciso do carro, e eu me enfiei num ônibus e deixei o carro em casa. Enfiar no ônibus é o de menos. A gente morar em Vargem, na roça, e você pegar 10 mil ônibus bêbado. E voltar bêbado, voltar Exatamente, cego, exatamente. errar ônibus, então. Fala pra mim então a regra de convivência que você acharia maneira entre esposas e maridos para que tudo desse certo no futebol. Com maridos como eu. Olha, eu sou uma pessoa que não consigo ter essa spy bola. Pô, mas essa é fácil, pô. Não, fácil pra você que é a pessoa do improviso. Eu não, mas acredito que uma boa regra de convivência é também vir obcecada por alguma coisa. Agora eu posso Não ir pro limite o CrossFit. cara, vá também. Não, vá também pra algum lugar que seja. Vai se obcecar por alguma coisa, porque lutar contra isso pode ser uma frustração. E hoje, no Dia dos Namorados, a sua mãe tava falando, né, que ela vai fazer um jantar com seu pai, toda fofa e tal. Quantos anos vocês têm de casados? Casado? 12. 12 anos de casado? Não, que 12, Bruno? Eles, Bruno. Ah, eles? 48. Quase 50 anos de casado. E eles vão fazer um jantar romântico em casa hoje, uma fofura. E aí a gente tava falando sobre relacionamento, né? Como a gente tem um relacionamento. O Bruno hoje me mandou flores, né? Mandou as minhas flores favoritas lá pra casa. E aí a gente foi malhar, quando voltou tava lá as flores, eu já tinha brigado com ele. A gente saiu, ela foi malhar, fazer o crossfit dela, eu fui pra academia. Só que a minha malhação, ao invés de ser 45 minutos, 50 minutos, foi de 15. Não sei o porquê. Porque eu deixei ela, bem que eu achei estranho. fui na floricultura, pegar, que eu conheço o dono da floricultura. Demorou, não malhou direito, não. Aí peguei as flores, fui lá em casa, deixei as flores. Bruno, você não malhou então, Bruno? Malhei 20 minutos. Aí fui. Ó, a lavação de roupa suja, tá vendo? Ao vivaço isso aqui. Aí fui, peguei ela em casa e a gente ia comprar as coisas pra casa. Coisa de vida de família rotineira. Na entrada do mercado tinha uma loja de flores. Ela fez compra me odiando. Me dando esporro. Não me toca. Não me toca, que você lembra de mim. E as flores em casa. Administrei um belo camisa 10. Administrei o jogo ali. Aí ela tava tão puta quando chegou em casa que ela viu as flores. Você acha que ela cedeu? Não. Ela continuou puta. Continuei brigando. Mas eu queria flores plantadas. Eu queria flores plantadas, não queria de vaso. Meu irmão. Fala o quê? Eu nunca, vou ser muito sincera, eu nunca nem vi a astromélia plantada. Ela ama astromélia. Eu descobri que ela ama astromélia porque eu tentei dar flor vermelha, ela falou que é flor de cemitério. Eu dei um girassol, ela falou que era o tamanho da cara dela, era horroroso. Depois Não, eu tentei girassol eu dar... gostei. Não, você me xingou muito no Não, dia. girassol eu gostei. Eu dei várias plantas pra ela, ela nunca gostava. Eu dei uns vasinhos, tinha umas plantinhas, ela Não, falava que tinha gostei assim. Só de rosa que eu não gosto. Tu sempre implicava comigo. Não só Ela de acertou na rosa, não gosto de astromélia. rosa, A não. astromélia, ela sempre ganha, qualquer Gosto do momento do cheiro. dia, qualquer momento do Cheiro dia, do cemitério. ela ganha a astromélia e fica feliz. Hoje, só porque estava contrariada, achando que eu tinha esquecido. Aí eu fiquei puta, arrumei confusão até com a astromélia. Aí não era pra gastar dinheiro, essa flor cara, esse buquê caro, com esse vidro, todo chique. Mentira, mas eu gostei. Ah, entendi. Você falou, eu falei na verdade, eu te trouxe do futebol. E você me levou pro futebol. Misturando um pouco a estrutura toda. Você acha que agora que você jogou futebol, essa é uma pergunta muito rápida, que eu vou ter a resposta muito rápida, eu sempre gosto de fazer. Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou você acha que se conectou um pouco mais ao futebol porque jogou futebol? Não, claro que não. Claro que não. Tem nada a ver. A gente tenta, né? Não, tem nada a ver. O futebol é um lifestyle, é uma praia, é areia, é mergulho depois, é o meu grupo, é Seabra, que eu amo, Michelle Seabra, um beijo pra Michelle Seabra, minha professora perfeita, maravilhosa, que dá aula na praia. Então quem mora no Recreio, Michelle Seabra, não é patrocinadora, mas ainda. Michelle, Nem a pensou, Miss já. Seabra
Não, eu já falei igual. Me Seabra. Seu nome aqui nessa tela, tá? Aqui, bonitinho. Maravilhosa. É outra coisa, meu amor. Futebol. Então, deixa eu ver se eu entendi. O futevôlei, no fundo, é só uma pequena parte de todo o contexto. Onde você quer chegar? Você entendeu? Maracanã 10 da manhã? Não entendo. Eu já falei pra você que hoje eu entendo muito mais. Afinal, por mim, eu morava lá na Seabra, eu chegava lá às sextas que ela faz churrasco, cedo e saía de lá de noite. De noite. Todo mundo bêbado feliz. Exatamente. Tá. Agora vamos falar um pouquinho bonito, um pouquinho mais sério, mas um pouquinho legal ainda, tentando manter, né? Falando de esporte mais. Você acha que existe uma conexão entre uma pessoa fazer parte do esporte, não só fazendo, tá? Mas sendo torcedor, inclusive. Porque o papo aqui é de torcida. E a personalidade dessa pessoa? Não entendi. Ajuda você ser um torcedor, você se dedicar a um time. Isso ajuda na personalidade, isso mexe na personalidade, isso cria uma personalidade na pessoa? Afeta de alguma forma? Acho que sim, acho que muitas coisas, né? Eu acho que, como eu falei, né? Você ter algo ser obcecado te ajuda em muitas coisas. Te ajuda no treino de um futuro, porque é preciso ser obcecado pelas coisas que você faz. Você precisa ter paixão. Não existe, gente, desculpa. Quem trabalha e não ama o que faz, não é apaixonado pelo que faz, é infeliz. A maior parte do tempo da sua vida você não trabalha. Quem trabalha e não tem uma hora do seu dia, meia hora do seu dia para fazer um esporte, para ter um lazer, também tá vivendo errado aí, né? Porque você faz parte. O ser obcecado, seja lá pelo que for, faz parte. Então, eu acho que é isso. Hoje eu entendo muito mais. A maturidade, um relacionamento, aproveitando que está no Dia dos Namorados, né? Falando de relacionamento, o relacionamento ele passa por muitas fases, né? E a fase mais imatura, você se importa com tudo. Se disputa espaço, tempo. Eu sou uma pessoa competitiva. Então eu vou competir o seu tempo, vou competir o meu espaço, eu vou competir tudo. Onde eu ver espaço para competição, eu vou competir. CrossFit não tá aí por acaso, né? Exatamente. Mas hoje, mais madura, não que eu não vá competir, eu continuo competindo com as coisas, mas eu acho, eu tenho um amigo que falava assim pra mim, Laísa, não faz muito sentido você competir no relacionamento, porque no final, se alguém perde, tu perde também. Eu falei, realmente, né? Carlos, lembra que ele falava isso pra mim? Dentro de outro contexto, mas... então é isso. Então você começa a entender que essa competição ela não vale a pena e tá tudo bem. E eu acho que é saudável cada um ter seu espaço, ter sua obsessão, sua loucura. Vai lá, ser maluco, divide as coisas, mas vai lá ser maluco por um tempo. Tá. Acabou que eu não te perguntei e eu, na verdade, nunca ouvi você falar. E como esse podcast é um podcast de resgate, de sentimento, emoção, envolvendo arquibancada, eu tô muito pegado em conversar sobre a nossa dinâmica. Esquece o Bruno. Antes do Bruno, principalmente a Laísa criança, você falou que você tem um pai vascaíno. Sim. Você tem alguma história de lembrar do seu pai com time, alguma coisa? Não precisa ir pro estádio. Mas alguma coisa do teu pai torcer, alguma coisa do teu pai ver. Então, é engraçado porque apesar de ser uma pessoa competitiva, eu sou uma pessoa com muita empatia, talvez. Sou meio arrogante de falar tudo isso sobre mim, mas enfim, né? O podcast eu sou convidado, então. Quem não pode falar sou eu, que tô cancelado amanhã, não tem nenhum mais depois. Você... Mas o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de empatia. E essa empatia me levava muito. A gente já teve histórias ruins com a minha empatia no futebol, por exemplo, né? A empatia me levava muito a pensar assim nos clubes, né? Meu Deus do céu. Eu lembrei disso, cara. Então, por exemplo, meu padrinho é botafoguense. Meu pai é Vasco, a minha mãe é Flamengo. Então, eu sempre fui uma pessoa que torcia um pouco pra todo mundo. Pra, tipo assim, não tá disputando com o meu, eu vou torcer por aquele. Só pra dar tudo bem ali, tá tudo certo. Então, sempre foi um pouco assim. Não foi à toa
que nós fomos? Conta aí. Onde a gente foi? Lá no Maracanã. Você vai contar essa história? Eu vou. Então, abre pros dois, porque eu quero ela me olhando comigo contando essa história. Teve um jogo na Libertadores 2011, Flamengo e Olímpia. Ela trabalhava no centro da cidade, na Rio Branco, perto da Rio Branco 1. Para quem não sabe, o Rio Branco 1 é a principal avenida do centro da cidade, uma das duas principais. Em frente à história dela tinha um hotel de centro da cidade, bem pequenininho. E quando eu fui pegá-la, porque eu ia levá-la no jogo no Engenhão. Ah, não era no Maracanã, no Engenhão. Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, Flamengo jogando muita bola, tava invicto há mó tempão. Foi campeão estadual esse ano e tal. Aí eu peguei ela, tinha uma meia dúzia de torcedor do Olímpia, e já começa errado, quando absolutamente com todo amor, respeitando os dois namorados, quando a Asa Negra fala assim, olha, eles vieram de tão longe, já não era nem para levar, né? Levei. O Flamengo meteu 3-0. Tava ela comigo no meio da torcida, cantando, bebendo cerveja. Não, aí a nossa torcida lotada, gente pra caramba, um negócio bonito de se ver, vermelho, lá lindo. O outro lado, um grupinho assim que, poxa, investiu pra estar ali, feliz. Eu pensando assim, gente, coitado desse pessoal, Cristo, né? Ave Maria, Mãe Vieram de tão vieram de tão longe, né? E aí eu fiquei com um pouco de pena deles, chegando de tão longe, eles estavam tomando gol. Aí você falou o quê? Falei, poxa, amor, coitadinho deles. Faltava 20 minutos para acabar. Quanto é que foi o jogo, Laísa? Não lembro de amor. 3-3. Aí eu fiquei feliz. Então, aí você ficou feliz no meio de todo mundo. Fiquei feliz que eu falei assim, gente, é melhor, mais justo um empate. Porque pelo menos eles vieram de tão longe, estão saindo daqui sem uma humilhação. E aí ele ficou meio puto comigo, porque eu fiquei feliz com os coitadinhos. Nós já levamos nosso filho mais velho no Maracanã, juntos. E uma vez com o mais novo, inclusive. O mais novo foi uma vez, se eu não me engano. Ah, não, foi num jogo de exibição. Jogo oficial mesmo foi o mais velho. Você tem noção quantos jogos mais ou menos você foi no Maracanã comigo? Comigo, com o Murilo, só comigo? Ah, não, né? Uns 10, vai. Quantos o Flamengo ganhou? Nenhum, né? Inacreditável, né? Mas ninguém perde, porque eu tenho empatia. Então, mas Tá empatia sempre é empate. empate. Então, É isso, tá sempre, meus jogos dão empate. Ponto, acabou. Se vocês estão precisando de um empate para decidir alguma coisa, me chama, que eu vou lá, vou fazer um negócio de empate, tá tudo certo. cara, e eu fico com dó. o Vini tá escondido, ninguém consegue ver. O Vini tá escondido atrás da tela com rindo. dó. Ele tá com a cara baixinha aqui, ó. Rindo. Então, todos os jogos que eu vou são em empate. É isso, é isso. Assim todo mundo é feliz. É inacreditável. Haja paz. É engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa competitiva. É. Mas como? Mas com as pessoas. Mas, gente, sabe o que acontece, amor? Olha só, o Flamengo, ele tem uma distância muito grande dos outros times. Não começa, não. Aí eu fico com dó que o pessoal é muito ferrado. Meu pai, por exemplo, o Vasco, coitado. O Vasco, negócio de rebaixar toda hora, é um sofrimento, é um negócio. Sei que, eu fico com dó desse pessoal. Aí vem Fluminense, quase não se escuta. Entendeu? O negócio que assim, escuta pouco. Não tem muito assunto. Nem pra zoar, a pessoa zoa muito. Não sei o que acontece com esse time. Aí vem Botafogo. Aí, tá na crista da onda, não sei o quê. A gente tem uns amigos que trabalham lá, o menino não era nem pago. Tá com 5, 6 salários atrasados. Então, eu tenho uma pena desse pessoal. O Vini vai cortar a imagem, tá? O Vini tá de camisa do Botafogo, inclusive. Eu tenho pena de vocês, gente. Eu tenho uma pena. Porque eu Aí porque você tem pena deles, o Flamengo tem que ser eliminado. Não, ele tem que empatar. Mas então, aí não ganha. Empate, pra uma hora vai pra decisão e perde, acabou. Aí Entendeu? perde, não, perde. Perde, o Flamengo ganha, então perde o outro. Entendi. Mas pelo menos eles tiveram momentos felizes. Deram dinheiro pro clube deles, pagaram ingresso, entendeu? Pra dar um negócio pra não levante. É isso, é sobre isso. Eu fico com uma dó. É isso, eu sofro. Não é a mesma coisa que eu sinto no competição do CrossFit, não sei o quê. CrossFit, como é que as pessoas são, Laísa, no geral? CrossFit. As pessoas assim, eu entrei, a Laísa me levou no CrossFit algumas vezes. Vou falar o certo do CrossFit. Eu tô lá fazendo, tem que fazer 1000 negócio de agachamento. Não vou falar os nomes porque me recuso. 1000 agachamentos. Aí eu tô no 900. A galera chega ao meu redor, faz o quê? Te motiva. Vai lá. E se a Laísa é minha dupla, a Laísa faz o quê? O que eu faço? Tipo... Vai, animal! Tá atrasando! Vai. Então, mas aí é diferente, né? Por quê? Porque eu tenho um espírito um pouco diferente do CrossFit, apesar de eu gostar do CrossFit. Porque o meu espírito é do seguinte: tá o coleguinha ali do meu lado.
Tá o coleguinha ali do meu lado, ele tá ali ganhando de mim. O que? Eu quero uma lesão, tipo, desejo uma lesão. Só que não é o certo, o espírito do CrossFit não é esse, entendeu? Eu não tenho que desejar isso, tem que falar assim, vai lá, vambora, eu ganho e depois vou lá bater palma pra ele ganhar também. Só que a Laísa real não é bem essa, tipo, vai cair da caixa aí, entendeu? Mas é isso. No futebol eu não tenho isso. O CrossFit é um negócio de baixa renda, no sentido não do povo, mas no sentido de não tem não tá envolvendo milhões, não sei o quê, não é bem isso. O futebol não, o futebol é um negócio com muito milhão. Aí tem o cara lá devendo salário, é muito milhão de salário que o cara deve. Eu tenho até uma empatia empresarial por isso pelo Botafogo, entendeu? Eu fico ali, poxa, coitado desse clube. Então agora que você tem o CrossFit, você já está com ele 14 anos. É uma reflexão de dois lados. O que mais te surpreende, ou te surpreendeu, né? E o que já você compreende dentro do conceito de fanatismo como o meu pelo clube. Você fala assim, não, isso eu entendo hoje em dia, não, isso eu ainda consigo não entender, não adianta. Então, acho assim, dentro do nosso, de você, não tem nada que eu não te entenda. Agora, na história dos seus conhecidos, tem. O cara pegar um ônibus, sair do emprego, precisando do emprego, sair do emprego, pegar um ônibus para ir 20 horas com ônibus, e aí depois pegar carona para chegar. Esse negócio eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá passando vergonha, meu querido. O time nem te conhece. Então, e perdeu. Ele fez essa viagem toda, coitado, pegou ônibus, fronteira e tal, perdeu. Então aí eu não consigo compreender. Isso aí foge da minha compreensão, que eu falo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele tá nem competindo por ele mesmo, ele tá confiando que um grupo de pessoas vai fazer algo por ele. Não, ninguém nem te conhece. Entendeu? Então, juntando essa posição, porque eu gosto de ficar indo e voltando, porque o papo fica legal, acaba que... Eu tô tão feliz que isso aqui tá ficando mais de lado hoje. Quando você descobriu, quando você entendeu, quando você virou Flamengo na tua cabeça? Eu É. acho que foi com você, foi com você. Foi com você porque você é muito Flamengo, então é óbvio que você trouxe isso pra mim, né? E tá no meio de uma torcida organizada, que você me levou pro meio de uma torcida organizada, sacudir uma bandeira gigante, fazer um mosaico, organizar, se envolver para aquilo ali ter uma estética instagramável. É porque eu acho que era isso. Faz você sentir uma vibração, um arrepio realmente diferenciado. Então eu entendo. E é como um alimento, né? Você se alimenta daquilo, você vai gostando e você vai indo. É porque eu pauso. Então eu pauso muito. Mas eu começo a entender tudo quando eu tô no meio. Quando eu tô dentro da torcida, aquela vibração, aquela emoção, vontade de chorar. Mesmo eu nem achando que eu sou tão Flamengo assim. Porque realmente as coisas mudam de figura. Eu lembro do vídeo que você me mandou na final da Libertadores, quando o Flamengo foi campeão. Não lembro. Você tava com o Arthur no colo chorando. Pois é, porque as coisas já... E eu tava em casa, hein? Tava em casa amamentando, né? Eu tava com ele, né? Na cama. Então, mesmo assim, eu senti aquela vibração, aquela emoção. Eu não assisti o jogo, ou ouvi o jogo, eu acho. Não lembro. A gente tava naquela casa da Uaçá, né? Não, final da Libertadores 2019. Qual foi a casa? A gente tava no Heaven. Eu sei que eu tava na cama, então eu não sei, não liguei a TV, enfim, sei que eu não tava vendo o jogo. Eu tava vendo o resultado, né? E aí ouvindo, enfim, quando eu vi que fez gol, fiquei muito feliz por você, porque foi um gol muito no laço. Tipo, caraca, o Bruno se livrou, hein? Irmão, tá safo, hein, querido? Exatamente. Tá. Se agora que você passou por tudo isso, você já tá comigo há muito tempo, já acompanha todo o meu processo dentro do futebol.
Você, mal ou bem, você ainda vê, acompanha diariamente que eu quero ver jogos inusitados e tal, apesar de não ser Flamengo. Pois é. Você, Você vê, você não vê só o Flamengo, você vê, além de todos os outros times, você vê filmes aleatórios, times que ninguém escuta, vê seleções que não é a sua, você vê tudo, né? Você vê o esporte num sentido bem global, então Sim. realmente. Aí a tua visão, antes de começar a namorar comigo efetivamente, hoje, como é que é a sua visão sobre o futebol, sobre como ele vive? Porque assim, eu não quero muito me vincular a isso, porque apesar de ser comigo, a transformação se houve foi sua, só sua. Como que foi isso? Isso mudou na tua cabeça, essa visão? Esquece o torcida. Você vendo o futebol, vendo o esporte em si, vendo a estrutura, vendo como funciona uma torcida, vendo como funciona uma arquibancada, a visão que você tinha antes e a visão que você tem hoje, mudou alguma coisa? Como que mudou? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer um relato do futebol, porque eu tenho uma visão muito Arthur ligando 200 vezes. Meu filho mais novo tá ligando pra mim aqui, entendeu? De vídeo, né? Não, de voz. Tá. Tá ligando 1000 vezes. Eu tô desligado e tá ligando, tô desligado e tá ligando. Mas o que acontece? O futebol, pra mim, né? Eu não sei se você tá perguntando emocionalmente, né? O futebol como business, vamos botar assim, né? Que é o que eu gosto de falar. Eu tenho muitas referências no futebol. Inclusive, eu acho que o futebol ele vem à frente dos negócios como em coisas que hoje o empresário enxerga. Agora, o futebol já enxerga desde 1900 e Pelé. Que é o senso de comunidade, que essa é a vibração por um clube. Você ontem falou, né, com o Fred, não é só o jogador. Não. Então não é sobre o integrante de uma comunidade, é sobre a comunidade como um todo, é sobre o time, o clube. Então, o futebol é uma referência, eu acho que em muitas coisas, né? Da arquibancada eu enxergo o quanto um clube é uma referência empresarial em case de sucesso. Desculpa se você falar de negócio. Eu tentei, vai. Não, eu tentei conduzir o máximo possível, mas tá certo. É uma visão, É a visão da arquibancada, com licença. Sim, a visão da arquibancada é ver o negócio. Quanto é que tá o ingresso? Será que qual é o ticket médio que o Flamengo Exatamente, eu entro no restaurante, né? Qual O prato ticket? deu quanto? A nossa conta deu quanto? Quantas mesas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, a conta dessa mesa aí deve dar tanto. Esse cara fatura tanto. A partir do princípio que a margem de negócio de um restaurante é tantos por cento em cima do prato, você tem tantos por cento em cima da bebida, então ele tá faturando tantos por cento no meio. Essa sou eu o tempo todo, então eu não seria diferente no futebol. E o que você achou de passar os seus dias namorados no estúdio de podcast? Eu gostei. Estamos aqui, ó. Deixa eu ver. Quanto tempo? O cronômetro parou. O cronômetro não partiu. O cronômetro parou, Vini. 50 minutos. Aí, ó. Chegamos ao fim. Pô, nem teve pausa dessa vez, gente. Foi Chegamos certinho. ao fim. Sim, gostei muito. Acho que eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Eu acho que ninguém te conhece aqui como eu, então eu vou falar pra você que o quanto você é um nerd do futebol. Você não é só um torcedor, você é um jogador, um torcedor, você é um nerd do esporte, você é um amante do esporte, você é um apaixonado, obcecado, e eu acho que você tá na cadeira ideal pra você. Então eu desejo todo o sucesso do mundo. Eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz mesmo. Você é um artista. Porque eu te enxergo assim, com a arte que é o futebol, trazendo, ouvindo as pessoas. Você tem tanta empatia, você é um cara de tantos valores, de tantas. Enfim, de personalidade forte. E você hoje botar isso numa mesa e poder dar espaço para as pessoas trazerem o seu lado emotivo com o futebol é um projeto incrível. E que eu estou muito, muito feliz, grata por tudo isso. Então eu vim aqui, na verdade, pouco tenho a acrescentar como futebol, mas tenho muito a acrescentar como esposa do dono da Arquibancada de Ouro, que é um projeto incrível.
Não, segundo episódio não dá pra chorar, eu tenho que me segurar muito. Até porque, Bruno, deixa eu te explicar um negócio. 3 segundos a audiência vai pra lá. Então, vambora. Assim, ó, tem que ter um delay, não pode ter delay, entendeu? Não, dá um nervoso. A audiência sai. Se não puder dar esse espaço Ó pra o business. respirar em ninguém. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Não há nada mais importante pra mim do que ter as pessoas mais importantes do meu mundo na coisa mais importante das menos importantes do mundo, que é o futebol. Porque você é representação. Olha, é tão nerd que, olha aí, eu não entendi. Não consegui nem acompanhar. O futebol é a coisa Entendi, mais amor. importante das menos importantes de todas. Porque a mais importante é a minha família, a mais importante é você, meus filhos. Foi um desafio trazer você um Dia dos Namorados. Entender que as minhas gravações são as quintas, então é Dia de Namorados, infelizmente, então tá com você aqui. Ao mesmo tempo, a gente sempre arruma um jeito de comemorar de forma inusitada. Sim. Então, Até porque a gente lembra, não sei se você lembra, gente, deixa eu contar uma coisa pra você. A gente não tem dia dos namorados, a gente tem dia da família. Todo dia 12 é o dia da família. Então a gente senta, faz um jantar especial com os nossos filhos, né? Foi emocionante. A gente escuta músicas de amor, a gente chora de amor um pelo outro com um contexto familiar. Porque os restaurantes são muito cheios, tá tudo muito lotado, né? E a gente não curte. Então, normalmente, esse dia é um dia da família, né? Então, a gente, na verdade, não deixou de curtir um ao outro. A gente deixou de curtir nossa família, né? Então, agradecer a você, que é uma empresária espetacular. Agradecer o apoio que você está me dando. Sua empresa está passando, as suas empresas. Dizer que já já você volta. Eu faço questão de regravar com as pessoas que eu amo e que acrescentam muito. Desejo a você toda sorte e sucesso, porque você, com as suas 5 empresas, você está voando cada vez mais. Sim, estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. E muito obrigado pelas palavras, porque, antes de mais nada, tem as pessoas que acreditam na gente. Sendo essas as que nunca nos conhecem, Sim. é o que vai. Esse podcast foi um divisor de águas muito grande, de relacionamentos, de amizades, de pessoas. É muito fácil aplaudir, apoiar e amar, seja lá o que for, quem tá no pódio, né? Quem tá começando. Mas quem tá começando é outro. Aí sim a gente separa os homens dos meninos. Então, realmente é algo complicado. E um gancho aqui, falando com a mentoria, né, sobre cultura organizacional, né, que é um outro assunto que eu gosto. A cultura do futebol é uma cultura já estabelecida, é uma cultura que eu admiro e que eu acho que a gente tem muito a aprender com ela. Então, parabéns, você está trazendo um pouco disso para todo mundo. Bom, com essa, eu queria encerrar o Arquibancada de Ouro de hoje. Foi uma arquibancada diferente, porque o ouro brilha mais quando é dentro de casa. E o Arquibancada foi dentro de casa. Eu queria agradecer a todo mundo que viu, todo mundo que ouviu. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Já vai estar em muitas outras plataformas. Agradecer a JL Reformas, a Delago Móveis Planejados e a WLix Móvel Escritório por todo o apoio que vocês dão. Sem vocês, definitivamente, esse projeto não seria possível. E agradecer a todos vocês que nos ouviram. Até a próxima e tamo junto. Obrigada. Obrigado, gente.